E aí, pessoal? Quero desejar para vocês uma boa noite e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aquele que tem nos ajudado e que ainda age através do Espírito Santo. Eu quero estar lendo um texto aqui que a gente vai estar meditando nele. Eu queria que você acompanhasse, se possível, nesse momento, que é se possível ver, que é o livro de João, capítulo 5. Que a epígrafe do texto está escrito assim: a cura de um paralítico de Betesda. Vamos ler só alguns versículos desse texto para a gente poder deixar uma reflexão para você. Gosto muito dessa passagem que está escrito assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, era sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Só até aqui. Olha que legal, que eu acho muito interessante nesse texto, que a gente conhece o apóstolo João, que é um dos discípulos de Cristo. E a gente vê Mateus, vê Tiago, vê todos os discípulos, cada um expressando uma forma diferente acerca das histórias, dos acontecimentos, daquilo que Jesus tinha feito. Só que nós vemos João é um cara detalhista, porque a história nem é com ele. A história que está sendo traçada é a história de Jesus, é um percurso onde Cristo está caminhando de encontro a uma pessoa que se encontra com uma necessidade, que era o homem que estava lá há 38 anos no tanque chamado Betesda. A Bíblia diz que João, pelo que está escrito, ele conseguiu enxergar os passos que Jesus estava dando antes mesmo de chegar. É isso que muitas das vezes acontece na nossa vida. É esse tipo de coisa que nós passamos desapercebido. Porque o problema do momento da nossa dor, ou o momento no qual onde vivemos em deserto, às vezes a gente não consegue enxergar os passos que Jesus está dando até chegar aonde precisamos. No texto anterior, é uma festa de Deus. Jesus ele decide subir para Jerusalém. Olha que forte, no começo do texto, a gente vê Jesus privando de participar de uma festa para poder fazer uma visita para alguém necessitado. Acreditar que por causa desse texto e o que está sendo falado agora, que é a palavra dele, o poder dele, que Deus é quem faz, você deixando de fazer outras coisas para ouvir uma boa palavra, não digo essa só porque eu estou falando, mas digo qualquer mensagem, pegar a Bíblia, estudar ela, você sabia que você está fazendo a mesma coisa? Saindo de um momento de uma festa para poder de uma necessidade verdadeira. Às vezes a gente vai ao aniversário, às vezes nós ficamos à noite na
internet, às vezes em jogos, mas nós não largamos isso para poder ir atrás daquilo que realmente é uma necessidade. Qual é a necessidade desse texto? A necessidade de uma pessoa. E Jesus sabe que ele está subindo para Jerusalém, próximo ao tanque dos reis. Olha isso. Chamado 5 apenas 5 onde pessoas não foi feito para viver santo nela, foi para viver pessoas doentes. A Bíblia fala: Jesus não veio para quem estava curado, Jesus não veio para são, Jesus veio para quem estava doente, Jesus veio para quem estava necessitado, quem estava com problema de verdade. Então quer dizer que nós já temos um ponto a favor. Se temos problemas e necessidades, a Bíblia fala que Jesus veio só para isso, por causa da nossa necessidade, por causa dos problemas. Jesus veio por causa dos doentes. Olha isso. 5 alpendres, uma cobertura, e a Bíblia fala que naquele lugar acontecia milagre. Olha só a importância de Deus querer abençoar a vida de uma pessoa. Vê se você consegue enxergar isso. O texto diz que já acontecia milagre naquele lugar, porque um anjo do Senhor descia em certo tempo para fazer milagre. Mas a Bíblia fala que Jesus vai lá assim mesmo. Como é que é isso? Já acontecia milagre naquele lugar. Não precisava de Jesus passar lá se já acontecia milagre. O próprio lugar já proporcionava um milagre. Então não havia necessidade dele passar lá. Nos nossos olhos humanos, mas a necessidade de Deus de querer abençoar a vida do ser humano faz o quê? Mesmo estando no lugar do milagre, ele vai de encontro até a pessoa. Como assim? Tu já viu gente na igreja que muitas das vezes necessita de uma visita? Não quer dizer que todo mundo que está sentado num culto está bem, não, porque está lá todo dia, porque está orando todo dia. Aquela pessoa também tem problema. Sabe por que eu falo isso? A Bíblia diz que Jesus, com 12 anos de idade, foi visto pregando em Jerusalém, certo? No templo. E aqui o texto diz que subindo para Jerusalém, a próxima porta das ovelhas. Então Jesus tinha 12 anos quando passou por ali pela primeira vez. Mas a Bíblia fala que o homem já está lá há 38 anos. Então quer dizer o quê? Jesus passou com 12 e o cara já estava lá. Jesus agora está com 30, porque a Bíblia diz que o ministério de Jesus começou aos 30 anos e acabou aos 33. Então quer dizer que aquela pessoa já estava lá há 38 anos e Jesus já tinha visto ele com 12. O que é isso? Às vezes a gente tem que entender uma hora de ir atrás de alguém que um dia a gente encontrou à beira do caminho. A necessidade de ir atrás de alguém que um dia você viu no passado. Se Cristo hoje te ajudou, você se converteu, você cresceu, você se ficou firme na presença de Deus, tente lembrar das pessoas que ao percorrer da tua caminhada você viu em uma situação difícil ou longe da presença de Deus. Talvez agora seja o momento da visita. A Bíblia diz que ele estava 38 anos da vida dele, tentando e não conseguia. Tá cheio de gente hoje que está do lado de fora da casa do Senhor, tentando ir para a casa do Senhor e não consegue. E as pessoas querem botar humanamente. Como humanamente? Dizer que a pessoa não quer nada com Jesus, dizer que a pessoa está brincando, dizer que a pessoa não gosta do Evangelho, dizer que a pessoa não tem fé. Nós arrumamos 1000 argumentos para dizer que aquela pessoa não quer nada com Deus. Mas o texto diz que esse cara está tentando há 38 anos da vida dele e não está conseguindo. Será que você consegue separar isso? Separar que realmente pode existir pessoas que não vão porque realmente não querem. Mas pode existir pessoas que estão tentando, mas não estão conseguindo. Olha que forte isso. A Bíblia diz que tem coisas na nossa vida, através desse texto,
que a gente tenta anos e anos e não consegue. Mas a Bíblia diz que quando chegar a hora certa, vai ter uma visitação do próprio Jesus, mesmo que você esteja dentro da casa do Senhor. A Bíblia diz isso porque era um templo, era um local todo coberto e acontecia milagre. Um local coberto e acontece milagre, eu posso dizer que pode parecer com uma igreja cheia de gente doente. É uma igreja, sabe o que é isso? Esse homem estava vendo no mesmo lugar onde ele estava pessoas serem curadas e ele não conseguia, pessoas serem libertas e ele não conseguia, pessoas vivendo milagre, pessoas vendo milagre, mas ele não vivia. Mas ele estava no mesmo lugar. Existem pessoas dentro da casa do Senhor que veem milagre, vê libertação, vê cura, vê transformação, mas na vida dela ela não vê esse tipo de coisa acontecer. Por quê? Por quê? Por olhares errados. Olha que forte. Mas o que tem a ver isso com o texto? Vou provar para você que o homem, a pessoa que estava tentando 38 anos da vida dela e não conseguia, não era porque ele não era uma pessoa especial. É porque os olhares estavam no lugar errado. A primeira coisa que acontece, Jesus chega nesse homem e fala para ele assim: queres ficar são? A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fala, e o enfermo respondeu: não tenho. Perdeu a palavra. Jesus não falou o que tinha, o que não tinha. Jesus disse: quer ficar são? Ele só quer ia ficar são, mas não. Ele começou a falar aquilo que os olhares dele estavam vendo. E a primeira coisa que ele fala é: não tenho. Ele coloca a primeira culpa é de não ter. Você não vê ninguém reclamando daquilo que tem. Você vê alguém reclamando que tem dinheiro? Você vê alguém reclamando que tem um jatinho particular? Você vê alguém reclamando que tem 3 pessoas recebendo? Você vê alguém reclamando? Não, nós só reclamamos daquilo que não temos. Porque daquilo que temos, nunca reclamamos. A primeira coisa que ele diz: eu não tenho. Sendo que Jesus estava de frente para ele, dizendo através de uma palavra. Às vezes estamos dentro da casa do Senhor e é sempre pregada uma palavra. A palavra é a nossa maior direção e tem mais poder. É a Bíblia. Nossa maior profecia, a palavra de Deus. O texto diz que a primeira coisa que ele faz é dizer: não tenho. Então quer dizer o quê? A palavra que Jesus liberou, que é ficação, e ele disse: eu não tenho, ele perdeu a palavra. Segunda coisa, homem algum. Duas coisas. A primeira, ele põe a dificuldade do olhar dele em não ter. A segunda, que está no texto: homem algum, culpa nas pessoas. Primeiro ele põe a culpa de não ter, e depois a segunda das pessoas, porque ele põe a culpa nas pessoas porque as pessoas não ajudam ele. Mas a palavra que Deus tinha para ele é: quer ficar são? Você consegue entender isso? Que talvez essa palavra possa ser para você que está vendo isso, ou que está ouvindo, ou para mim também, porque a palavra ela é de 2 gumes, é tanto aqui e tanto quem ouve. Então quer dizer o quê? A palavra de Jesus para nós aqui, nesse exato momento, em cima desse texto é: quer ficar são? A resposta do rapaz: eu não tenho. Segundo, homem algum. Primeiro ele põe a culpa de não ter. A segunda, de ninguém ajuda ele. Olha que forte isso. A terceira, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Terceira coisa, olhares de pessoas na casa do Senhor que têm dificuldade de ver milagre. Primeiro, não tenho. A culpa nas pessoas. E a terceira, o tanque não me espera. O tanque não me abençoa. Aí sai de uma igreja e vai para outra e continua a mesma coisa, imaginando o quê? Que o tanque não me abençoa. Mas a Bíblia diz que Jesus é fonte de água viva. Então quer dizer que existe também, no meio desse texto, olha que legal isso, muito forte, 3 tipos de tanque. Tem 3 situações humanas de dizer que não tenho, a culpa é das pessoas e o lugar não me abençoa. Sempre abençoa o outro. Mas existe 3 tanques.
Sabe qual que é os 3 tanques? Primeiro é Jesus, que é fonte de água viva. Jesus é um tanque que se movimenta para um lado e para o outro. Segundo tanque, o rapaz de 38 anos tentando e não consegue. Como assim? Jesus é o tanque cheio que transborda e que enche outros tanques. O rapaz que está na situação de doente, de paralisado, é um tanque vazio. Mas e o terceiro tanque? O terceiro tanque é aquele que, pela misericórdia, ainda acontece milagre no meio do povo doente. Então quer dizer, tem um tanque que se movimenta, tem um tanque vazio e tem um tanque que ele é até cheio, mas só para proporcionar milagre pela misericórdia. Qual dos 3 nós se enquadramos hoje? Aquele que transborda e que faz o vazio ser cheio, ou que faz ser o cheio mais cheio, ou o vazio que está sempre paralisado por não ter, por culpa das pessoas, ou porque o tanque não abençoa? Ou somos aquele que pela misericórdia fazemos milagre? Como assim misericórdia fazemos milagre? Tanque parado. Mas que pela misericórdia acontece milagre. Ah, explica esse negócio de tanque parado. O que é um tanque parado? Como acontecia naquela época. É um tanque que de certo em certo tempo Deus descia e acontecia um milagre. Sabe o que é isso? É uma pessoa que ora muito, jejua muito, consagra muito, faz muita campanha, mas não dá nada para ninguém. Não visita ninguém, não vai a ninguém, não se preocupa com ninguém. Então não adianta. Para que ser cheio? Para que ser um tanque cheio se eu e você não se movimentar? Então não adianta ser tanque cheio, orar muito, jejuar muito, vigiar muito, fazer muito e não visitar quem está com necessidade de verdade. Por isso que Jesus é um tanque cheio e de fonte que jorra. Porque além de ele ser cheio, ele se movimenta. Talvez neste exato momento tenha um tanque se movimentando ao seu favor, e esse tanque é Jesus Cristo se movimentando em favor de uma necessidade. Mas você possa ser também um tanque vazio em áreas da sua vida onde está paralisada, mas também pode ser um tanque parado, só cheio, que não se movimenta. Deus quer te fazer viver na plenitude das coisas de Deus. Às vezes a plenitude das coisas de Deus, sabe o que é? É você ainda conseguir ganhar um viciado para Jesus. Ainda é você chegar alguém e convencer alguém. Na verdade, nem você convencer. Se você está cheio, o que está em você tem que mudar aquilo que está à tua volta. Não o que está à tua volta mudar você. O ambiente que você vive tem que ser mudado pelo que está dentro de você. Não o ambiente que você está que vai mudar você. Olha que legal. E o texto diz: pela segunda vez, Jesus vai liberar mais uma palavra. Se você estiver ligado nesta mensagem, você vai ver que a primeira já foi liberada, que é explicação. E foi dito o que acontece com o povo. Mas agora, Jesus, pela misericórdia, vai liberar uma segunda palavra. E a segunda palavra é: Jesus lhe diz: levanta-te, toma a tua cama e anda. Olha que legal, ele não fala para o homem que está coxo 38 anos tentando ser curado, que ele está curado. Ah, você está curado. Não. Ele vira e fala assim: pega aquilo que está paralisado na sua vida, coloca nos ombros e continua caminhando. Olha que forte isso. Ó, levanta, toma a tua cama e anda. O que é? Levantar a cama. Aquilo que é paralisia, aquilo que te paralisa, aquilo que te atrapalha, aquilo que te impede de uma busca maior, aquilo que te impede de ir atrás de uma pessoa que necessita de uma visita, atrás de um membro que está sumido da igreja, ou atrás de qualquer outro tipo de coisa. Essa é a sua cama. É aquilo que está paralisado na sua vida, e a palavra de Jesus é essa: levanta, pega o teu problema, a tua paralisia, aquilo que tu está com dificuldade, coloca nos ombros e caminha. A Bíblia diz que na segunda vez que Jesus libera uma palavra, olha a atitude que a Bíblia diz: logo aquele homem ficou são. Porque na primeira, que é ficar são, a palavra veio passando na frente dele, como está passando agora. Quer ficar são, a Bíblia diz que ele não pega.
Ele fala os defeitos, as coisas que acontecem, ele fala que tá ruim. Mas na segunda vez, ele entende. Onde Jesus fala: pega teu problema, a tua paralisia, coloca no ombro e caminha. O que ele fez? Mais uma vez a oportunidade passando na frente dele através de uma palavra. E ele vai, a Bíblia diz assim, logo aquela ficou são. Então quer dizer, mais uma vez a palavra estava passando e ele pegou ela. O que vai mudar a tua vida não é uma profecia, não é uma revelação, não é uma do Senhor. É você pegar a palavra, pegar no culto. O anjo da igreja muitas vezes horas e horas, ou se preocupa em estudar, e você fica esperando uma revelação. Assim diz o Senhor, tem que ser assim, tem que ser assado. Nós não podemos ditar o jeito que Deus faz. Deus não mudou. Deus ainda continua agindo através da palavra dele. Não adianta eu chegar para você e falar que tu vai ser bênção, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te fazer crescer, que tu vai ser próspero, ou que você que está vendo a live revelar teu nome agora, neste exato momento, não vai resolver nada. O que vai resolver é você pegar a palavra e guardar. Não perca a palavra. As palavras que estão pregadas nos cultos onde vocês vão, onde há um culto, onde há uma vigília, onde há sempre uma oportunidade de uma palavra. Nunca perca. Deus sempre vai agir com essa palavra. Não há nada mais forte do que o poder da palavra. Se você conseguir ver isso e entender o que foi dito aqui, compartilhe o vídeo. Não é por causa de mim não, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com a Bíblia, tem a ver com Deus. Não tem nada a ver comigo, eu não tenho poder de nada. Deus é quem tem poder. A única coisa que eu posso fazer é me tornar um tanque cheio e levar desse tanque para pessoas que se encontram com necessidade. Como eu disse, não adianta eu falar para você que tu vai ser abençoado, revelar teu nome, dizer que tu vai crescer muito, que vai acontecer muito, se você não se posicionar diante a palavra. Não adianta. Promessa sem posicionamento não acontece. Vai viver a vida toda dentro da igreja, como esse homem for a vida dele. Desse jeito, e não acontecendo nada. Com promessa de Deus, com profecia de Deus, com assim diz o Senhor de Deus, mas sem posicionamento. Não vai acontecer. Pega o teu problema, bota no ombro e caminha. Isso vai fazer acontecer a promessa que Deus te fez. Caleb recebeu Hebron, não foi porque ele acreditou só não, é porque ele pegou os 45 anos que a Bíblia diz que ele andou como se tivesse. A Bíblia fala que ele com 45 anos ouviu a promessa, e 45 anos depois a promessa chegou até ele e ele disse: como eu tinha força 45 anos atrás, estou agora. Não estou dizendo que vai demorar a tua promessa, mas eu estou dizendo para você, não perca a palavra. Promessa de Deus, sem se posicionar onde Deus quer, essa promessa não acontece. Se a promessa de salvação para a vida de alguém e você não se posiciona, não acontece. Vai perder a palavra. Olha só, quer ficar são? Não se posicionou mediante a palavra. Perdeu ela. Contou problema, falou de dificuldade, falou que ninguém ajudava, falou que o tanque não esperava e o problema não foi resolvido. Mas quando foi falado, pega a tua cama, levanta e anda, o problema foi resolvido. Porque foi pego a palavra. Então não perca. Pega a palavra, que é o que? Pega a tua cama, levanta e anda. O tema, tua situação, pega ela, coloca no ombro e caminha. A Bíblia de Jesus, ele disse certa vez assim, ó: todos cansados e oprimidos, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas se você não for até ele um posicionamento, o fardo continua pesado. A Bíblia diz também que Jesus não dá fardo mais pesado do que você possa suportar. Então quer dizer então que nesse texto Jesus não está te curando agora, Jesus não está te libertando agora, mas Jesus está te dando força para superar esse problema que você vive, essa fraqueza que você tem. Foi o que esse homem viveu. Jesus não disse para ele, tu está curado. Jesus disse, levanta e anda. Jesus deu força para ele pegar o problema dele, que era a paralisia, colocar sobre ele e continuar andando.
Então só tem uma coisa para você nessa noite, é a palavra de Deus. Continue andando. Se possível, compartilha isso e deixa Deus alcançar pessoas. Deus abençoe.